Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 24 de abril, a Notícia de Frente está no ar. Bom dia também ao professor Haroldo. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara. Bom dia ao Lúcio Jorge. Bom dia ao Antero Paz de Barros. Sexta-feira é sempre muito bom, né? Sem dúvida alguma, véspera de final de semana. E uma excelente sexta-feira a todos os nossos queridos. Só porque você vai dormir um pouquinho mais, né? Bom dia, Lúcio. Lúcio, eu sei que pode ser sábado, domingo. Ele sempre acorda cedo, né, Lúcio? Exatamente, Nayara. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Bom dia ao Antero. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, vamos então dar um bom dia ao Antero Paz de Barros. Antero que está na casa dele, via internet com a gente. Anterinho também animado com a sexta, vai dormir um pouquinho mais tarde amanhã. Ou é do time do Lúcio, acorda cedo independente do dia? Ah, não, isso é... Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Haroldo. Já é hábito, né? Eu até gostaria de acordar mais tarde, mas não consigo, né? Lá para 4h30, 5 horas da manhã, a gente já acorda. Agora, uma ótima sexta-feira a todos, né? E o Brasil ainda tentando entender aí o acordo do Bolsonaro com o Centrão, que é a indicação da Polícia Federal. Então vai ser uma sexta-feira quente. Com certeza, Antero. Ainda mais aqui porque o Antero se refere, né? É capa do jornal A Gazeta e daqui a pouco a gente vai falar mais disso. E o seguinte, mas é destaque do Haroldo. A sexta-feira vai ser quente lá em Brasília e tenho certeza que vai ter um aperitivo por aqui. Vai ter um aperitivo por aqui. Se preparem, gente, que eu assistindo o eu vou ter que pôr ordem aqui. Pelo seguinte, vai ter um aperitivo por aqui. O seguinte, Não, já começou ontem pelo WhatsApp, né? Eu contero, né? Ontem pelo WhatsApp. Aí o seguinte, o aperitivo é porque o presidente Jair Bolsonaro, conversando lá, como o Antero disse ontem aqui, né? Tentando fazer acordos políticos com os ex-presidiários da Lava Jato, do Centrão, né? Isso de um lado. Do outro, o presidente com movimentos aí para enfraquecer, né? Fritando o ministro Sérgio Moro, que aí é o seguinte, ele é apenas o homem que liderou a maior operação de combate à corrupção aqui no país. Colocou um monte de bandido na cadeia. Aí é o seguinte, no dia anterior começa a falar com os ex-presidiários do Centrão. E no outro tenta puxar o tapete do Sérgio Moro. Então é o seguinte, e esse é o destaque do professor, só para pontuar aí, né? Venha. Pois é, gente, olha... Venha o quê? Eu não entendi. Não, venha, né? Vamos pro debate, né? E já tem muita participação, viu? A gente vai com os telespectadores também. Mas antes da gente iniciar esse assunto e falar também um pouquinho dos destaques de vocês para hoje, eu quero começar indo para o GD, o portal Gazeta Digital, para falar aí de mais uma morte registrada em Mato Grosso pela Covid-19. Dessa vez, uma mulher de 24 anos morreu em Cáceres, tá? Ela era de Mirassol, mas a morte foi em Cáceres. A mulher de 24 anos que estava internada no Hospital São Luís, em Cáceres, a 225 quilômetros de Cuiabá, é a primeira vítima da cidade. Na verdade, de Mirassol, né? Porque, na verdade, em Cáceres foi registrada uma outra vítima, é a segunda vítima. Segundo informações da Prefeitura, a vítima é de Mirassol do Oeste, mas estava se tratando da Covid-19 em Cáceres. Ela estava internada na UTI, fazia parte das 5 pessoas com Covid em Mirassol do Oeste. O boletim divulgado pelo município dá conta de um total de 8 casos na cidade. E ela era sobrinha do Francis Mari, que é prefeito de Cáceres. Ele, inclusive, falou aí nas redes sociais, lamentando, né, a morte dela. E ainda não foi registrada essa morte pela Secretaria Estadual de Saúde, porque foi confirmado pelo hospital ontem à noite, e o boletim novo, ontem à tarde, perdão, e o novo boletim só sai hoje de manhã. Me parece que houve um certo problema nessa história toda dessa moça, porque é o seguinte, ela é de Cáceres, né? Inclusive é parente do Francis. De Mirassol. E Mirassol. De Mirassol. Mas é parente do Francis lá de Cáceres, né? É sobrinha. Sobrinha do Francis,
Ela passou mal, o marido me parece que estava com uma gripe forte, alguma coisa nesse sentido. Ela passou muito mal e fizeram o teste de Covid-19 nela lá em Mirassol e deu negativo. E aí ela continuou passando mal. E não é o primeiro caso. E não é o primeiro caso. Não é o primeiro caso. Né? Exatamente. E aí removeram ela para Cáceres. Se eu não estiver equivocado, a Nayara pode me auxiliar aqui, o cineasta Bruno Bini, me parece também que o primeiro que ele fez deu negativo. Ele que insistiu. E aí, olha só, ele só foi repetir, Lúcio, depois de uma semana. Porque aí ele foi Esse é um problema sério. Pior. E aí já tinha, né? É porque ele quis se resguardar, mas é nesse período que você acaba infectando outras pessoas. O Covid-19, o vírus, ele starta um processo inflamatório logo nos primeiros dias, né? Um primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Se você conseguir neutralizar esse processo inflamatório, e muitos médicos, inclusive ficou por conta, o Conselho Federal de Medicina orientou que é o médico que deve prescrever ou não a cloroquina, né? Logo nos primeiros dias, cloroquina combinada com anticoagulantes, né? E anti-inflamatórios, você consegue segurar um pouco essa questão da inflamação nos pulmões, né? Logo nos primeiros dias. Enfim, né? Essa é a situação. E ela, infelizmente, não teve esse tratamento, né? Pois é. E antes de eu saber os destaques, e lembrando que ela é a vítima mais jovem e a única mulher, por enquanto, que morreu aqui em Mato Grosso também. Em Mato Grosso, Eu quero puxar aqui um assunto, que depois eu quero chamar o Antero aí sobre esse assunto, tá? Após aval do STF, TCE cobra dados dos barões ao governo. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, encaminhou ofício à Secretaria Estadual de Fazenda, protocolado na quinta-feira, solicitando dados referentes às exportações ocorridas nos estados entre 2013 e 2020. A solicitação do TCE acontece após o Supremo Tribunal Federal negar o agravo interposto pelo governo de Mato Grosso, que pediu a suspensão da decisão que determinou o encaminhamento da informação de 2.237 contribuintes referente às exportações realizadas entre 2013 e 2016. Ou seja, o governo não queria a divulgação desses dados, né, Lúcio? Aliás, desde o governo Pedro Taques, né? Desde o governo Pedro Taques, eles vêm tentando dificultar o acesso do Tribunal de Contas a esses dados, né? Depois do governo Pedro Taques, entrou o governo Mauro Mendes, o governo continuou recorrendo para não liberar os dados dessas exportações aí, que no início lá era para fazer um raio-x, né, passar um pente fino de 2013 a 2016, onde o volume de exportações foi de quase 180 bilhões de reais. Aí tem a suspeita, né, de maquiagem nas exportações. E por que a maquiagem? Nós já falamos aqui, mas não custa repetir, não é? Aquilo que é exportado não incide o ICMS, né? É isento aí do ICMS. Aí é o seguinte, aí a maquiagem é quando dizem que exportou, mas o produto ficou aqui no mercado interno e aí o produtor, o exportador teria que pagar o ICMS. Não pagando, o nomezinho que se dá a isso é sonegação. E o que se fala é que a sonegação aí por ano pode ser algo em torno aí de 7 bilhões de reais. E tem nesse pedido aí no ofício que o presidente do Tribunal de Contas, Guilherme Maluf, enviou ao secretário de Fazenda, Rogério Galo, tem algo aí que é bem interessante. Ele pediu o seguinte: olha, esses dados que eu estou solicitando e que vocês devem me enviar, devem não, têm a obrigação de enviar, porque não existe mais nenhum obstáculo no campo judicial. Ele pediu o seguinte: olha, esses documentos devem ser enviados de forma discriminada, indicando, olha só, professor e Nayara, indicando o CNPJ das empresas exportadoras e a denominação empresarial e também o nome fantasia. Ok? Então é o seguinte, se tiver alguma coisa errada, já vai saber o seguinte: a denominação empresarial, vai saber o nome fantasia, né? Tem muito nome fantasia aí, né?
Tem. Porque toda empresa tem que ter lá o nome empresarial e o nome fantasia. Né? O nome fantasia é aqueles que eles trabalham publicamente, né? A gente conhece vários aí, não é isso? E também o CNPJ. Então, agora o seguinte, não podem sentar em cima disso, não é? Não podem sentar em cima disso. Depois de passar aí vários anos brigando para ter acesso a essas informações, a sociedade vai querer saber, não quer que seja colocado nada lá, ó, embaixo do tapete, não. Né? Guardar isso na gaveta, quer dizer, a sociedade quer saber. Até porque é o seguinte, há vários anos nós ouvimos isso, olha, a sonegação aí é grande, tem muita maquiagem, né? Estão sonegando bilhões de reais. E aí não acontecer nada. Pois é, agora você imagina, inclusive o próprio deputado Wilson Santos deixou claro isso, né? Essa questão da sonegação, entre 5 e 7 bilhões de reais. Agora você imagine esse valor dentro dos cofres do Estado, auxiliando a área da saúde, auxiliando a área da educação, da segurança, né? Nesses pilares fundamentais que o Estado precisa investir cada vez mais. Realmente é uma diferença muito grande e faz muita falta, sem dúvida alguma. Certo, Antero, vamos chamar aqui o Antero. A gente então falou aí sobre os dados, né? O TCE que vai cobrar dados dos barões ao governo e também da primeira vítima jovem, a mais jovem, na verdade, é a primeira vítima mulher da Covid-19 aqui em Mato Grosso. Antero? Está demonstrado, né, Nayara, de que a Covid não mata só velho, não. Mata qualquer pessoa. Na verdade, essa doença é muito, mas muito desconhecida mesmo no Brasil. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da Covid. Agora, com relação à vitória do Tribunal de Contas do Estado, é bom enfatizar que essa vitória foi feita em função da presidência no Tribunal de Contas do conselheiro Antônio Joaquim. Foi ele quem entrou na Justiça, quem ganhou em todas as instâncias do Poder Judiciário, exceto no juiz de piso aqui em Mato Grosso, depois no Tribunal de Justiça, no STJ e no Supremo Tribunal Federal por 2 vezes foi vitoriosa a tese do Tribunal de Contas. E para não ficar embaixo do tapete, como acertadamente quer o Lúcio Sorge, é só pedir para o corpo técnico do Tribunal de Contas avaliar. O Tribunal de Contas tem um corpo técnico muito bom. Pede para eles avaliarem e o Estado pode ter aí nas mãos, quando eu digo Estado, estou dizendo todos os entes do Estado. O próprio Tribunal de Contas pode contribuir muito com isso para que o Estado possa ter aí nas mãos a grande solução dessa queda de receita enorme por causa da pandemia. Isso tem que ser feito em 2 frentes. Os deputados Carlos Avalone e Wilson Santos já me disseram de que eles vão reivindicar também a ida desses dados para a CPI da Assembleia Legislativa. O que o Supremo decidiu é que não pode ter sigilo para os órgãos de controle. E a CPI é um órgão de controle. Então, a CPI também deve analisar. E a CPI da Assembleia também seria de bom tom que eles requisitassem os técnicos do Tribunal de Contas do Estado, que lá atrás foram designados pelo conselheiro Antônio Joaquim para fazer essa verificação da receita. Coloca esses técnicos para ajudar a CPI, coloca esses técnicos para ajudar o Tribunal de Contas e a gente vai pegar aí muito ladrão que roubou imposto. É isso. Eu só complementar o que o Antero colocou, no que diz respeito aí aos técnicos do Tribunal de Contas. Quem começou a exigir isso foi o ex-presidente lá que está afastado, o conselheiro Antônio Joaquim. Então é o seguinte, os técnicos lá no Tribunal de Contas, eles não acordaram um dia e falaram assim, olha, tem maquiagem nas exportações. Não. Eles, para que insistissem tanto em fazer essa auditoria, esse pente fino, esse raio-x, os técnicos do Tribunal de Contas, com certeza, eles estavam municiados com informações que
remetiam para isso. Olha, tem que investigar aí porque tem coisa errada. Sim. É isso? Então é o seguinte, então isso agora, nessa auditoria, né, que agora é oficial, é formal, não tem mais obstáculo judicial nenhum, esses problemas aí, com certeza, devem aparecer. Por isso que eu disse, olha, não joga embaixo do tapete, tem que mostrar, tem que ter transparência, até porque é o seguinte, nós estamos falando aqui da suspeita da CPI lá do deputado Wilson Santos, é de uma sonegação de bilhões de reais. Ou seja, quando alguém deixa de recolher o ICMS, ele está sonegando. Ou seja, ele está roubando. É isso, né? Porque ele coloca no bolso dele aquilo que seria do poder público, né? Claro. Para reverter Que faz uma falta, em obras e serviços para a população, na educação, na saúde, na assistência social, nas estradas. Não é isso? Exatamente. Vamos aguardar. Olha, antes dos destaques de vocês, eu quero falar de imagens impressionantes. Um acidente que foi registrado na noite de ontem, na cidade de Rondonópolis, no cruzamento da Avenida Lions Internacional com a Rua Dom Pedro. O local fica bem ali no centro do município. De acordo com informações, a gente tem um vídeo aí, um veículo branco em alta velocidade atingiu um motociclista, um motociclista em que estavam duas mulheres num cruzamento. Olha só que impressionante. Voa literalmente, né, os veículos. Em seguida, o motorista do carro perdeu o controle e acertou outras 3 motos que estavam em frente ao restaurante. Um funcionário do estabelecimento, como a gente pôde ver, estava ali mexendo no celular próximo, não foi atingido e por pouco, viu, gente? Essas imagens são do circuito interno que mostram aí mostraram, né, o jovem falando no telefone e se assustou na hora que deve ter ouvido barulho, né, do carro vindo próximo. E saiu a tempo, mas o semáforo está estragado. Imagina se tivesse atingido. O semáforo do cruzamento ele estava estragado, não estava acendendo a luz verde. Ali, né? E aí o motorista do automóvel, quero até agradecer o nosso colega Arizona, ele que me passou esse vídeo, pensou que estava verde e passou. Foi nessa madrugada. Aí veio o louco e matou. E a informação é que esse semáforo está queimado, né? Não está funcionando o sinal verde. E aí o sujeito que atropelou com o automóvel passou direto, porque eu estava verde para ele, né? Em alta velocidade e pior, ele não parou. Não estava verde para ele. Não, estava vermelho para ele, provavelmente. Provavelmente, aí, né? E aí o seguinte, ele não parou. Ele não parou. Ele bateu e foi embora. Já pensou se estivesse verde para ele? Pois é. Isso é lá em Rondonópolis. E a gente ainda não tem o estado de saúde, informações sobre o estado de saúde das 2 mulheres que foram atingidas numa moto aí, porque antes ele atingiu essas mulheres na moto e depois bateu ali em mais uma moto que não tinha ninguém e acabou jogando para cima desse estabelecimento aí, né? E quase atingindo os funcionários. O motivo do acidente aí, ó. Vocês que imagens, gostam de falar mal do homem aí, ó. Agora eu quero, antes de saber os destaques de vocês, que eu já sei um pouquinho, né? Vamos aqui ao WhatsApp? Vamos ao WhatsApp, eu quero a participação do ouvinte, porque tem pergunta para o Antero, viu, Antero? Ouvinte telespectador. Telespectador. É o hábito. Vê e ouve. Vamos aqui ao WhatsApp, por favor. Bom dia, como um bom bolsonarista, queria saber da bancada o que este chefe da Polícia Federal fez de errado para o presidente pedir a cabeça deste cidadão. A impressão minha, ou isso está... petição deve estar ligada à central de bandidos em Brasília, chamada de Centrão. É o Elias, deve ser Várzea Grande, será? Elias. Colocou VV aqui, deve mas pode ser Várzea Grande. Tem uma pergunta aqui para o Antero. Bom dia. Difícil entender o comentário do Antero. Primeiro, ele diz que Bolsonaro não governa sem conversar com os partidos. Agora, ele diz que todos os líderes do partido já foram presos. Grande realidade do PT, DEM, PSDB, PDT e outros, todos ali. Mas o negócio é criticar por criticar. Contando os dedos, teve político que não recebeu mesada da Odebrecht e outras empresas, entre eles o senhor Bolsonaro. Agora,
fica pagando essa falsa democracia para justificar a roubalheira e privilégio dos políticos. É o Magno. Ele diz que a gente tem que respeitar também os 57 milhões, né, de pessoas que votaram e elegeram o presidente. E fala que não é robô. Pela ordem, antes do Antero comentar ali a opinião do telespectador, eu queria só fazer uma referência ao primeiro, né? O Elias. Ao Elias, que ele falou, olha, o que será que esse diretor da Polícia Federal fez de errado para que o presidente Jair Bolsonaro quisesse demiti-lo? Olha, é preciso lembrar o seguinte, esse diretor que foi demitido, Maurício Valeixo, é homem da estrita confiança do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Trabalhou com ele lá na Operação Lava Jato. A minha desconfiança de que o que ele fez de grave é porque ele estava incomodando os bandidos da República. Né? Me dá essa impressão. Respondendo a primeira pergunta. Não, me dá essa impressão pelo seguinte, porque ele era o homem de confiança de Sérgio Moro lá na Lava Jato. Passou a ser o diretor-geral da Polícia Federal, né? O segundo homem lá na hierarquia do Ministério da Justiça. Portanto, da mais absoluta confiança do ministro Sérgio Moro. E aí é o seguinte, estão ensaiando demitir esse senhor aí faz tempo. Tem alguma coisa a ver lá com a rachadinha do Flávio Bolsonaro? Ou foi o quê? Foi uma pressão dos ex-presidiários do Centrão agora, que voltaram à carga? Será que foi isso? Não sei. Pois é, antes do Antero responder, Lúcio, e o nosso ouvinte, olha só, o Braz, ele perguntou justamente isso. O telespectador, isso. Né? Perdão, gente, telespectador. Vamos aqui ao WhatsApp, porque ele fala isso. Lúcio, inclusive a pergunta é para você. A PF foi mexer com o filho do Bolsonaro, agora ele quer mandar o superintendente embora. Pergunta para o professor Haroldo se ele concorda com isso. Mesmo que ele volte atrás, essa relação já ruiu há muito tempo. É o Braz de Várzea Grande. Antes de você falar, Haroldo, vamos aqui com o Antero, porque o Magno... Pela ordem, né? Pela ordem. Vamos pela ordem. Nosso telespectador, Antero, ele fez aí a pergunta, né? Pediu para que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre o seu comentário, que ele diz aí que é controverso. Por favor, pode responder o Magno. Não, Magno, controverso, não tem nada de controverso no meu comentário. O que eu tenho falado é o seguinte, que tem um grupo, e disse isso ontem, inclusive aqui, que tem um grupo de parlamentares do Senado que não precisa de negociação nenhuma para votar a favor do que é bom para o Brasil. Tem 30%, 40% no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Eu sempre que estive lá. E esse percentual se mantém. Tem 30%, 40% de gente séria que vota o que for em favor do Brasil e não quer fazer negociata com mandato. Agora, tem uma grande maioria, e é essa maioria que o presidente Bolsonaro está ouvindo, que quer fazer negociata. Quem é que está aplaudindo o presidente Bolsonaro? Sabe quem? Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Porque é esse cidadão aí que foi demitido, ele já foi exonerado da Polícia Federal, já foi publicada a exoneração dele da Polícia Federal. Ele que foi exonerado da Polícia Federal, foi ele que prendeu o Lula. O PT está aplaudindo o Bolsonaro. O professor Haroldo nem estava nessa bancada, eu já havia dito aí de que o Partido dos Trabalhadores tinha feito um grande acordão envolvendo alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, o Partido dos Trabalhadores, o presidente da Câmara e do Senado, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, e o presidente Jair Bolsonaro, e que tinha sido feito um acordão para acabar com a Lava Jato. O Lúcio deve se lembrar disso. Aí choveu de e-mails, que é isso, o presidente Bolsonaro quer apurar a corrupção, quer coisa nenhuma. O presidente Bolsonaro jogou a toalha, ele se rendeu aos corruptos e está fazendo acordo agora com, primeiro, o PT. O PT está feliz da vida, porque aí Bolsonaro mente, que se você é contra o governo Bolsonaro, é porque você é PT. E o PT mente. Se você não é PT, é porque você é a favor do governo Bolsonaro. Não é verdade.
Tem outras opções no Brasil. Não precisa ser nem PT e nem Bolsonaro. E não precisa apoiar a corrupção. E essa coisa ficou assim, necessária para o presidente por alguns motivos. Primeiro, vão apurar o ato lá, o Supremo autorizou a abertura do inquérito do ato contra a democracia e contra as instituições. E ao apurar o ato, tem deputados bolsonaristas. Pergunta-se, dentre esses deputados bolsonaristas, tem o Eduardo Bolsonaro? 1. Item 2. A Polícia Federal está investigando as fake news. Indagação. Nas fake news, tem Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro? 2. 3. Lá atrás, o presidente Jair Bolsonaro já tentou demitir o Valeixo com a seguinte argumentação. Ele, Bolsonaro, dizendo: eu preciso saber o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E o que é que estava acontecendo no Rio de Janeiro? A possibilidade indicada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro de uma suspeição de um possível envolvimento do 03 do clã, o Carlinhos Bolsonaro, no assassinato da Marielle. O diretor-geral da Polícia Federal não aceitou interferência dentro da Polícia Federal. E o Bolsonaro queria tirar ele desde então. Tem a questão da rachadinha, que o presidente não quer que venha a público. Então, vamos ser sinceros. O presidente está tirando... ele prendeu o Fuminho na semana passada. Na semana passada, o governo brasileiro comemorou a prisão do Fuminho, que é um dos grandes traficantes desse país, o mais procurado de todos os tempos pela Polícia Federal e que foi preso pela Polícia Federal no exterior. E aí? É por isso que ele foi demitido? É por isso que ele foi demitido? A grande verdade é a seguinte: o presidente quer uma polícia de governo. Polícia de governo teve um na história que fez. Adolf Hitler fez a polícia nazista, a Gestapo de Hitler. Era uma polícia de governo. Era polícia para perseguir inimigos. Presidente não tem que mandar na PF, não. A PF tem que ser independente, até para apurar os crimes do presidente da República. O Temer tentou manipular a PF e a PF apurou os crimes do Temer e ele foi para a cadeia. O presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, rasgou, espatifou, acabou com a bandeira da corrupção. O que agora esses cães digitais vão inventar? Que o Moro é corrupto? Que o Valeixo é corrupto? Por que é que estão demitindo o diretor-geral da Polícia Federal? Eu acho que os bolsonaristas vão gaguejar bastante para explicar isso. A partir do ponto é o seguinte: é uma demissão aplaudida pelo PT. É o presidente Bolsonaro unido com o PT em favor de enterrar a apuração da corrupção nesse país. É isso. Tá, depois a gente vai voltar a esse assunto no destaque, é tema do seu destaque, não é? Você tem certeza disso, Haroldo? Depois dessa fala do Antero, que você quer ouvir meu destaque? Não, depois a gente vai aprofundar mais o seu destaque. Claro, até para não tem uma pergunta ao professor aí, até para obedecer a ordem. Né? Teve uma pergunta para mim, uma colocação para mim, uma para o Antero e uma para o professor aí. Tinha uma pergunta, não tinha um questionamento? Tinha. Você se lembra? Me lembro. Que a Nayara não está localizando. Eu me lembro e eu vou responder no destaque. No destaque. Qual que era? Só para... Senão eu vou queimar, né? Se ele acha... Se você concorda. Concorda ou não com a demissão se foi, do Valeixo. Não. Se a PF foi mexer com o filho de Bolsonaro. Isso, foi por isso. Tá? Depois você fala disso. Então. Enfim, meu destaque é exatamente esse zum todo de ontem, logo cedo, né? Todos os sites foi noticiado pelo Globo, depois pela Folha de São Paulo, salvo engano, e aí acabaram replicando essa história toda da demissão do Sérgio Moro, né? E isso automaticamente, considerando que o Sérgio Moro é uma pessoa bastante popular, mais popular inclusive que o próprio Jair Bolsonaro, e o Jair Bolsonaro sabe disso, né? Mexeu muito com o mercado, sem dúvida alguma, tanto é que a Bolsa foi lá para baixo, o dólar foi lá para cima, no pico,
sem dúvida alguma, né? E na dúvida se ia emitir ou não, o homem forte da Polícia Federal, braço direito do Sérgio Moro, né? Automaticamente ficou aquela expectativa. E aí acabou demitindo, né? Exonerando o Valeixo. Mas e agora? Quem será que vai assumir esse posto e o que é que pensa Sérgio Moro? Ele vai sair ou não vai sair? Esse é o meu destaque. Certo. E o seu, Lúcio? Meu destaque aí é para falar sobre Cuiabá, né? Com 2 pontos aí. O prefeito Emanuel Pinheiro vai tentar convencer o governador Mauro Mendes a manter aí a suspensão das aulas, pelo menos até o dia 10 de maio. 10 de maio é o prazo da prefeitura, não é isso? E 4 de maio é o prazo que foi anunciado aí de retomada pelo governador Mauro Mendes. E Emanuel quer convencer o governador a dar uma segurada aí na retomada das aulas. Mas em relação ao prefeito de Cuiabá, tem também um outro problema, né? Que é a principal manchete hoje do jornal A Gazeta. O prefeito decide cortar gastos. A gente vem dizendo aqui há vários dias, né, de que a situação financeira, né, o equilíbrio fiscal da Prefeitura de Cuiabá não anda bem, não anda bem. E essa decisão de cortar gastos me parece que não tem uma ligação, tem sim uma influência da crise do coronavírus, mas já é um problema anterior. Então, o prefeito agora deve anunciar na próxima segunda-feira aí, um pacote aí de medidas de corte de gastos, porque a situação da Prefeitura de Cuiabá não anda lá essas coisas. Certo, olha, vamos para o intervalo, porque tem muita coisa para ser debatida aqui na Notícias de Frente. Eu te convido sempre para participar com a gente, ali o WhatsApp no cantinho da sua tela, já salva aí no celular, a gente já volta.